Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais uma live do projeto Bússola de Carreira. E hoje eu vou fazer a parte 2 do tema que eu falei na semana passada, que é: descubra como seu perfil comportamental pode te sabotar na entrevista. Então, eu sei que esse tema é muito importante, muitos profissionais têm dúvida referente ao momento da entrevista. E eu quero que você me diga se você já teve essa sensação, que é o quê? Quando você vai para aquele momento da entrevista, você se prepara e quando você sai da entrevista, você pensa assim: nossa, eu devia ter falado mais, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo. Por isso que hoje a gente vai olhar para dois perfis comportamentais que têm uma tendência a falar menos na entrevista, por serem um pouco mais introvertidos, tá? Nessa questão de comunicação. Tem dois perfis que não têm a comunicação como ponto forte, então eles acabam falando menos por uma tendência comportamental. E é muito importante que, se você se identifica com esse perfil, o autoconhecimento vai te ajudar a você se modelar o ambiente e ali não deixar que essa questão comportamental te atrapalhe, mas pelo contrário, te ajude a avançar nos processos. A gente vai falar hoje do perfil de estabilidade e o perfil de conformidade. Na live da semana passada eu falei sobre dominância e influência. Então eu vou trazer a definição desses perfis, eu vou trazer os pontos fortes e vou detalhar um pouquinho referente ao posicionamento desses perfis dentro da entrevista. Então, para a gente já começar, o perfil estável. Ele tem uma tendência a ser pessoas mais pacientes, constante naquilo que elas fazem. Então, tudo que elas começam para fazer, tudo que elas começam a fazer, elas terminam. Então, elas têm acabativa. São pessoas organizadas, são sensíveis, possuem uma audição aguçada e gostam de segurança. O que significa? Então, são pessoas que elas começam as atividades, elas entregam, elas prezam ali por uma organização na sua rotina de trabalho e no ambiente também, e elas gostam de se manter na zona de segurança, ou seja, com poucas mudanças. Então, essas pessoas vão ter mais dificuldade ou sentir mais atrito ali em ambientes que mudam todo o tempo, as regras mudam todo o tempo o planejamento, tá? São pessoas que também desenvolvem ali um senso de respeito muito grande pelo próximo e tende ao máximo a evitar conflitos, tá? Os pontos fortes desse perfil comportamental: constância, empatia, paciência e segurança. Então, a questão da segurança vai ser justamente pelo fato de ela gosta de rotinas, gosta de organização e não gosta que o ambiente ali tenha muitas mudanças, porque acaba gerando um desconforto e tirando ela daquela zona de segurança dela. É uma pessoa muito empática, então sempre vai pensar no próximo, sempre vai pensar ali no bem em comum, e também é uma pessoa muito paciente. Então, normalmente, o estável, você vai ver ele se movimentando para evitar conflito. Então, assim, estável evita conflito ao máximo, para tentar apaziguar as situações. Então, ele sempre vai ter esse lado. E dentro do ambiente de trabalho, essa pessoa é muito importante dentro da equipe, até pela questão de organização, a questão de ter paciência para ensinar e ser ali um mediador entre conflitos. Então, quando chega no momento da entrevista, como que esse profissional, ele se sabota? Quando ele não se posiciona, quando ele minimiza as conquistas dele, quando ele evita protagonismo e responde de forma simples. Então, eu vou focar aqui nessa questão de protagonismo. Como é uma pessoa mais reservada, ele vai fazer uma boa entrega, ele vai fazer um excelente trabalho, porque todos os comportamentos têm essa característica de fazer uma boa entrega, mas cada um dentro das suas habilidades essenciais, da sua naturalidade. Então, ele evita o protagonismo por evitar a exposição. Então, ele entregou ali o trabalho que ele tinha, mas dificilmente ele vai falar sobre aquilo que ele entregou. E quando chega na entrevista e o recrutador pergunta: me fala quais foram os seus principais resultados, qual foi o projeto que você conseguiu colaborar com a empresa. Chega nesse momento, ele vai querer falar de forma muito breve, sem trazer detalhes e sem trazer protagonismo.
Então, é muito importante que o perfil estável entenda que o fato dele trazer protagonismo, ele não vai ser arrogante ou orgulhoso por mostrar um trabalho que ele entregou. Ali ele precisa se vender no momento da entrevista, então ele vai precisar comunicar isso para o recrutador entender se aquilo que ele fez de entrega faz sentido com a vaga. Então é muito importante que o perfil de estabilidade tenha essa noção para quando chegar na entrevista, ele não ficar com medo de falar e se sentir arrogante. Porque nós temos um oposto, né? O perfil dominante, que a gente falou semana passada, ele tem uma entrega também muito rápida, muito ágil, e ele fala sobre ele. Ele é um perfil que sabe falar daquilo que ele conquistou. Esse perfil tem que ter mais cuidado para não ser arrogante, mas o Estado tem que ter cuidado para não ser um falso humilde. Então, a gente precisa equilibrar para não ter os extremos. Então, se você tem essa tendência de chegar na entrevista e não falar dos seus resultados, não se posicionar, você precisa sim mostrar confiança na entrega que você fez, nos resultados que você conquistou e que você colaborou para a empresa, para que o recrutador olhe para você e pense, nossa, se esse profissional estivesse na nossa equipe, ele ia ajudar muito. Então, a estabilidade precisa se conhecer profundamente para entender como ela deve se posicionar. E uma coisa importante, falando de momento da entrevista, e isso serve para todos os perfis comportamentais. Eu falei isso na live passada e vou reforçar agora. Quando você estiver ali diante do recrutador ou diante ali do gerente da área, sempre se atente ao ambiente da entrevista. O que eu quero dizer com isso? Perceba se o recrutador ou a pessoa que está entrevistando, ela é uma pessoa que quer receber informações mais detalhadas ou informações mais objetivas, para que você se alinhe a esse ambiente e torne uma entrevista mais fluida e gostosa ali de conversar. Então, se você percebe que o entrevistador é daquele que faz pergunta e só quer uma resposta rápida, então você tenta ser mais objetivo. Se ele prefere detalhes, você tenta lhe dar mais detalhes. Porque dentro da comunicação de cada perfil, a gente vai ter tendências fortes e você precisa se adaptar ao ambiente. Então, aquele que gosta de falar demais, que é na questão do perfil influente, dominância que nós falamos semana passada, no momento da entrevista, tenta entender se a pessoa que está recebendo a comunicação, ela gosta de expansão e de muita conversa. Se ela não gostar, tem que pôr o pé no freio. E a questão da estabilidade também, sempre prestar atenção nesse ambiente. Como a estabilidade já vai ter uma tendência a não falar muito, então vai ter que aumentar ali um pouquinho o discurso, mas provavelmente a estabilidade não vai exceder. Então, entender esse ambiente da entrevista vai te ajudar muito a saber como você se comunica. Quando a gente tem autoconhecimento, nós conseguimos ali identificar qual é o nosso estilo de comunicação e entender qual é o estilo de comunicação do outro, para que você faça esse alinhamento. Normalmente, se você está conversando com uma pessoa de perfil comportamental diferente, a comunicação não pode ser igual. Precisa atender o perfil dela para que ela entenda a mensagem. Bom, falando aqui de perfil de conformidade, qual que é a definição desse perfil? Qual que é a essência? Ele tende a ser detalhista, criterioso, gosta de analisar as coisas antes de tomar uma decisão, gosta de planejamento, ele segue muito bem regras e padrões, ele não gosta de arriscar e são disciplinados. E os pontos fortes desse perfil são análise, planejamento, critério e disciplina. Ele é um perfil mais técnico e detalhista. Então, provavelmente, você já conhece algum profissional que tenha na sua equipe que ele é o famoso perfeccionista, então tudo certinho, ele é muito criterioso com as coisas, ele aponta muito, ele critica muito. Então, normalmente, essa pessoa tem a tendência a ser conformista. Então, por analisar muito, olhar muito aos detalhes e gostar de regras e padrões, dentro da entrevista, ele vai replicar o tipo de comunicação que ele gosta de receber. Então, na entrevista, quem tem a tendência ao perfil de conformidade, ele vai ter excesso nos detalhes, respostas muito longas, dificuldade de simplificar e rigidez na comunicação.
Então, por isso que é importante entender o ambiente para a gente não exceder e também não deixar faltar aquilo que precisa ser comunicado. Então, se você é um profissional que gosta de muitos detalhes, sempre muito profundo naquilo que você faz, nos seus estudos, quando chegar no momento da entrevista, você precisa ter uma narrativa direcionada e objetiva para atender o perfil da vaga. Então, você vai usar, sim, os detalhes que você tem sobre a sua trajetória, os detalhes que você tem sobre resultados, para expor naquele momento da entrevista, mas sem exceder. A menos que você entenda que o ambiente ou a pessoa que está entrevistando ali quer saber mais detalhes. Então, quando o recrutador te pergunta, me fale sobre seus resultados, né? Então, qual que é a forma de responder? Eu tive participação em um projeto que teve tantos por cento de resultado, ajudou a empresa nisso, nós fizemos essas adaptações, implantamos essas ações. Então, você vai trazer um contexto legal, mas, assim, se aprofundar em detalhes do dia a dia, que não tem relevância ali para o momento da entrevista, que aí você pode errar nesse momento. Então, você vai trazer detalhes, mas sem exceder. Por isso que é muito sutil, pessoal, essa questão do comportamento na entrevista. E você só vai conseguir ter um alinhamento legal quando você se conhece. E quando a gente fala de autoconhecimento, muitas pessoas não valorizam, muitos profissionais não dão atenção para isso, mas hoje autoconhecimento é essencial, porque as habilidades comportamentais estão extremamente em alta. A gente pode pensar que na era da IA, as habilidades comportamentais ficaram de lado, mas não é verdade. Os eventos que a gente tem observado em questão de inovação, em questão de posicionamento de RH, sempre falam que em era de IA, as habilidades comportamentais estão em destaque. Você precisa saber ali se comportar em todos os ambientes. Aqui a gente está falando de entrevista, mas autoconhecimento é aplicável na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Porque o comportamento, ele influencia diretamente os negócios e as relações. Então, se eu tenho profissionais que ali dominam conhecimento sobre si, eles vão levar um clima muito mais agradável e saudável para o ambiente de trabalho, diferente daqueles profissionais que excedem as suas potencialidades e acabam ali ultrapassando o limite de respeito das relações. Não existe um perfil comportamental bom, um perfil comportamental ruim, eu sou assim e também nunca mudo. O que acontece? Cada perfil comportamental tem uma essência. E dentro do ambiente de trabalho, quando trabalhamos em equipe, é importante que o líder tenha a sensibilidade de alocar as pessoas certas nas atividades certas para que gerem bons resultados. Então, quando cada um se conhece, não vira aquela briguinha de achar que é pessoal o comportamento da pessoa, é a naturalidade dela. Então, quando eu me conheço, eu sei aonde eu entrego melhor, em qual ambiente as minhas potencialidades se destacam e eu entendo o próximo também. Então, por isso que essa questão de autoconhecimento, que a gente bate tanto na tecla, na questão profissional, ela é importante, porque ela vai levar o profissional para outro nível de entrega, outro nível de relacionamento com seus pares ali dentro do ambiente de trabalho. E na entrevista não é diferente. Então, em todos os atendimentos que eu tenho feito, quando a gente faz a parte de autoconhecimento, e os profissionais vão para o momento da entrevista, eles têm assim uma visão 360 totalmente diferente daquilo que tinha. Então, o que eu quero reforçar para vocês referente a essa questão do autoconhecimento? O momento da entrevista é onde você está diante do recrutador e você precisa se vender. É realmente isso, é um momento de negociação onde a empresa tem uma vaga e o profissional está buscando o trabalho. Então, a empresa precisa do profissional e o profissional precisa da oportunidade. Se você construir uma narrativa onde você consiga mostrar tudo o que você construiu no seu tempo de trajetória, seus pontos fortes, seus pontos fracos, quais foram os seus principais resultados, como você lidar com ambientes de pressão, como você lidar com ambientes de atrito, como que você resolve situações difíceis, principalmente, pessoal. Às vezes a gente chega na entrevista e quer ser tudo perfeito, e às vezes o recrutador vai fazer uma pergunta que você não estudou, porque a entrevista não é sobre responder perguntas.
É sobre dominar o conhecimento sobre si e sobre a sua trajetória. Você precisa saber responder perguntas difíceis na entrevista. E você só vai saber se você se conhecer. Então, às vezes, o recrutador faz uma pergunta ali que você não pensou. Mas como você se conhece, conhece a sua trajetória, você consegue dar uma resposta consistente, com autoconfiança, sem deixar que o nervosismo te atrapalhe. Então, se eu tivesse que falar para vocês, uma das coisas mais importantes no mundo atual para vocês buscarem é a questão de autoconhecimento. As habilidades técnicas, elas são importantes, mas hoje há um destaque muito grande para como o profissional se comporta dentro do ambiente de trabalho, porque o comportamento afeta os negócios. Por isso que na minha mentoria, um dos tópicos que eu abordo é a fase de autoconhecimento. E se eu tivesse que falar para você de um diferencial da mentoria que eu aplico, é essa questão. Tudo que eu construo dentro da mentoria 3A, que eu tenho aplicado para os profissionais que entram em contato comigo, é com base em autoconhecimento. A nossa primeira reunião é conhecer perfil comportamental, é conhecer estilo de comunicação, é conhecer estilo de liderança, pontos fortes e pontos fracos, para depois a gente assumir protagonismo dentro do currículo LinkedIn, que também é muito importante, e ir para a entrevista sabendo contar sobre si, que é onde os profissionais travam. Ótimos profissionais, com uma bagagem muito relevante, têm sido barrados no momento da entrevista, justamente por não entenderem e não se posicionarem corretamente. E eu não falo só de profissionais novos que ali não têm experiência, eu falo de profissionais de bagagem. Eu já atendi profissionais de 20 anos, 30 anos de experiência, que nunca tinha feito uma ferramenta de análise comportamental, de autoconhecimento, e todos os feedbacks que eu tenho são muito positivos referente a esse fator. Então, por isso que eu friso para você, o momento da entrevista, onde você vai se vender ali, você vai apresentar o profissional que você é para o recrutador, precisa ser muito alinhado, você precisa dominar o conhecimento sobre si e sobre a sua trajetória, para que ali a conversa, mesmo que com nervosismo, mesmo que você seja mais introvertido, não seja tão expansivo na comunicação, você consiga transmitir para o recrutador que você está apto para aquela vaga que ele está buscando. Então, a comunicação, sim, é muito importante. Ela é apontada como uma das principais habilidades que o mercado busca em todas as listas que nós vemos. O LinkedIn liberou esse ano uma lista referente a habilidades comportamentais. Comunicação sempre está. Tem outras que a gente pode falar, análise, critério, inteligência emocional, mas a comunicação, gente, sempre vai estar. Então, é muito importante que a sua comunicação seja baseada em autoconhecimento. Okay? Se você está no momento de buscar uma oportunidade de emprego, seja para recolocação ou transição de carreira, e você sente que não está indo bem na entrevista ou em alguns outros pontos, a mentoria que eu aplico, ela aborda a questão de autoconhecimento, autoridade e avanço, aonde a gente tem análise de perfil comportamental, posicionamento de LinkedIn, estruturação de currículo e preparação para entrevista com base no seu comportamento. Então, se você quiser conhecer a minha mentoria, me chama aqui no direct, fala que você assistiu a live, que se interessou, que você está com dificuldade e precisa de orientação. Porque, gente, muitas vezes, há alguns passos na nossa carreira que a gente consegue fazer sozinho. E algumas vezes nós precisamos de orientação. Então, se você entende que está neste momento, que precisa de direcionamento, de orientação para avançar no seu processo de busca por uma oportunidade, me chama aqui no LinkedIn para a gente conversar. Eu te explico como que funciona a mentoria, se fizer sentido para você, a gente pode caminhar junto nessa trajetória, ok? Então, obrigada para você que esteve aí, e talvez tenha ficado quietinho, não quis se expor, né? Normalmente quem não se expõe é de perfil estável e perfil de conformidade. Se você assistir depois essa live, compartilha com algum profissional que está buscando recolocação, já fala para ele, segue lá a Camila, que ela está falando de assuntos que é interessante para você, tá bom? Obrigada, pessoal, a gente se vê na próxima live, toda segunda-feira, às 12h30, aqui no LinkedIn, e às 18h eu libero a gravação lá no meu canal do YouTube. Tchau, tchau.